Fala aí, turma. Mais uma vez aí nossa aula de número 12, né? Nessa aula nós vamos encerrar o nosso estudo aqui dos crimes contra a honra, beleza? Já falamos aí ontem sobre, né? Ontem não, na última aula, falamos sobre os crimes contra a honra, né? Quais eram, tá? A diferença entre calúnia, entre difamação e entre injúria, tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aí com as situações específicas aí relacionadas a esses crimes em especial. Beleza? Página 76 do nosso material de estudo, nós temos aí as disposições comuns, né, que são comuns a todos os crimes aí contra a honra, certo? Primeiro deles nós temos lá no 141, as penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Nesse capítulo, qual que é o capítulo? Os crimes contra a honra, certo? Aumenta-se de 1/3. O que é aumento de 1/3? Fração, hein? Aumento de 1/3, qual que é? Majorante ou qualificador, hein? Responde aí. É, isso aí. Majorante. Beleza. Vamos lá. Aumenta-se de 1/3. Se os crimes contra a honra for contra presidente da república ou contra chefe de governo estrangeiro, tá? 2, contra funcionário público em razão de suas funções, tá? 3, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, difamação ou injúria, né? Nós temos aí mais como hoje é o que? Internet, né? WhatsApp, Instagram e por aí vai. 4, se for maior de 60 anos ou portador de deficiência, exceto nos casos de injúria. Por que exceto nos casos de injúria? Porque lá quando nós estudamos a injúria na aula passada, nós já víamos que a pena era maior. Lembra disso lá? Se a pessoa fosse maior de idoso, maior de 60, deficiente, lembra disso? Estava lá a qualificadora dentro do parágrafo da injúria racial, lá no finalzinho dela, né? Na página 74 aí, tá? Beleza? Então, só vai ser aumento de pena se for maior de 60 ou deficiente, se for relativo à calúnia e difamação, porque a injúria é uma situação qualificada, igual nós já vimos no artigo passado, na aula passada. Fechou? Beleza? Vamos lá, parágrafo primeiro, na verdade era um parágrafo único, né? Aí o pacote anticrime deu uma mexida, transformou em parágrafo primeiro e segundo, e aí acabou que o parágrafo segundo depois foi vetado, né? Então ele continua como parágrafo primeiro, tá? Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro, né? É a questão daí de espalhar as fake news, né? As ofensas aí. Há pessoas que recebem para isso, né? A gente sabe que tem, independente da questão de cunho político ou não, do lado, esquerda, direita, centro e tal, a gente sabe que existe gente que é encarregada de fazer só isso, né? Fica só por conta disso aí. Beleza aí? Tranquilo? Só uma observação, a gente vai falar muito sobre desacato, né? Que é você ofender um funcionário público que esteja trabalhando. A diferença entre o desacato e a injúria que funcional, vamos falar assim, né, a injúria contra o funcionário público que está desempenhando suas funções, basicamente se resume a uma palavra, a presença, tá? Se essa ofensa for feita ao funcionário público diretamente ou ali próximo a ele, ele ouvindo aquilo, aí nós estamos falando de desacato. Se não for feito diretamente a ele, chegue a ele a informação depois, de uma outra forma, através de fofoca, né, de rádio corredor, etc., rádio peão, né, e etc., aí sim nós estaremos diante de uma injúria funcional, tá? Lembrando mais uma vez que tem que haver para ser injúria funcional com o exercício das funções do funcionário desse servidor público, tá? Beleza aí? Acho que tranquilo, né? 141, bem tranquilo, bem sossegado. Vamos lá. 142, ele nos trata de hipóteses de exclusão do crime, onde não será crime, tá? Estamos aqui falando de injúria ou difamação, elas não são punidas, tá? Inciso primeiro, ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador, tá? Aquela discussão ali dentro da audiência ali, né? Cada um defendendo o seu lado. Às vezes você vai ver ali no tribunal do júri alguma ofensa, né? Alguém se excedendo um pouquinho mais e tal, tá?
tem que tomar um certo cuidado aí. É tolerável até um certo limite isso aí, tá? E lembra que estamos falando de injúria ou difamação. Aqui não foi incluída a calúnia, né? Inciso 2. Opinião desfavorável de crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Fácil, né? Isso é o mais fácil. Aqui não é porque eu sou um crítico literário ou crítico de cinema, não gostei do seu filme, achei ele uma bela de uma porcaria, e eu falar mal dele, eu estou necessariamente fazendo uma ofensa à sua honra, você é o produtor ou o ator que, né, do filme e tal. Então, assim, a não ser que consiga se provar que realmente a minha intenção era de te ofender, tá? Por si simplesmente pelo fato de ser feita uma crítica ao seu trabalho aí, né, enquanto artista, etc., por si só ele não é suficiente para configurar um crime contra a honra. Beleza? 3. Conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício, né? Imagine um bombeiro, né, que vai lá e aí você quer aprovar um alvará para ir para o seu comércio e o bombeiro dá lá um conceito desfavorável aí, e você acaba se sentindo ofendido com aquilo, tá? Não configura crime contra a honra, beleza? Mesmo que você entenda. Imagina ele falar lá, olha, o seu comércio está caindo aos pedaços, né? Está desmoronando, eu não posso aprovar esse alvará de funcionamento aqui para você. Aí você se sente ofendido com aquilo, pô, tá falando que minha casa, meu comércio, minha sala comercial, minha casa tá caindo aos pedaços, tal, se sente ofendido com aquilo e se sente como se estivesse ofendida a sua honra, beleza? Não é punível. Obviamente, se tiver outras intenções aí desse servidor, desse funcionário público, né, por trás aí, ele também pode vir a ser responsabilizado, tá? Mas por si só, a questão aí do conceito desfavorável aí ao alvará que você quer, por exemplo, ele não é suficiente para configurar um crime contra a honra, tá? Beleza? Aí tem um parágrafo único aí, muito tranquilo, né? Nos casos dos incisos 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade, né? A pessoa ali, teve uma briga lá na audiência e tal, aí o outro vai lá e divulga e tal, e aí ele pode responder pela injúria ou pela difamação? Até que pode, né? Se ele tivesse essa intenção de realmente de prejudicar a pessoa, nós vamos estar aí à frente, né? Estamos dando uma tipificação, sim, de crime contra a honra, tá? Beleza? Da mesma maneira do 3, né? Imagina lá o parecer negado, né? Negando do alvará, porque está caindo aos pedaços o seu comércio, e aí o pessoal começa a divulgar isso aí. O shopping tal está caindo aos pedaços, aqui, teve até uma negativa aqui do bombeiro em liberar um alvará e por aí vai, tá vendo? Ficar dando publicidade, espalhando, fofocando sobre isso, pode sim virar, né, um crime contra a honra aí, né? Que no caso pode responder a pessoa pela injúria ou pela difamação e ficar dando publicidade, esse tipo de coisa. Beleza? Tranquilo? Veja que nós falamos aí de injúria, né, da calúnia, difamação e injúria, em hora nenhuma nós falamos em ocorrer da modalidade culposa, né? Então só o nível aí a título de dolo, beleza? Vamos lá. Ainda, né, crimes contra a honra, nós vimos isso tudo, a pessoa se sentir ofendida, e isso ofender a sua honra, e por aí vai, beleza. O que ainda nós temos dentro das situações relacionadas aos crimes contra a honra? Nós temos o artigo 143, que nos traz as hipóteses de retratação. Ele diz assim, o querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Imagina a pessoa aí que vai lá na audiência e fala, realmente eu ofendi, falei que ele tinha cometido o crime X, ou realmente eu difamei a fulana, falei que ela estava tendo um caso com o cicrano, tá? E realmente eu queria me desculpar aqui, eu me enganei, eu me excedi, tá? E eu queria me desculpar. E aí? Acabou? Acabou, tá? Encerra-se a situação no âmbito penal, tá? Imagina aí que você está se falando de uma pessoa que é conhecida na sociedade, né? Saiu espalhando que ela estava tendo um caso com alguém, cometendo adultério e tal. No âmbito penal, a controvérsia ela é extinta,
tá? Ela termina ali. Agora, se isso gerou aí um dano moral, alguma coisa assim, a pessoa ainda se sentiu, né, ofendida com aquilo, ela pode tentar resolver isso aí no âmbito civil lá, né? Que aí sim seria a questão do dano moral e etc e tal, beleza? Mas a questão criminal se encerra por aí. Lembrando, falando mais uma vez de calúnia e difamação, não se inclui a injúria aí, né? Xingou a pessoa, né? Vai lá, xinga o outro tudo na rede social e etc e tal. Isso aí não, tá? Não cabe retratação para esse tipo de conduta, beleza? Vai ser da calúnia, né? Lembra do C de calúnia, C de crime, né? Lembra? Imputar falsamente a alguém um fato definido como crime. E a difamação, imputar a alguém fato definido aí, fato ofensivo à sua reputação, né? Lembra? Essas são as definições de calúnia e difamação. E o resto ali a gente encaixa na injúria, né? Fácil, você acha que fica bem fácil para guardarmos isso aí, né? Isso seria matéria de trabalho para vocês, né? Esse capítulo, mas como não foi, né, com certeza isso é matéria de prova, é matéria de suma importância para nós aí, tá? Beleza? Tranquilo, né? Aqui chama querelado. Por que o artigo 143 chama de querelado? Querelado é o nome que se dá aí ao requerido, né? Ao acusado, ao, entre aspas, réu, numa ação penal privada, tá? É assim que é chamado, querelado. Por que a ação é privada? Nós vamos ver daqui a pouco que é a que prevalece, a regra, tá? Então, por isso que chama-se de querelado. Querelante, que é o requerente, e o querelado, tá? Como regra aí nessa situação, muito mais a ver isso aí com o âmbito civil, né? Âmbito de sistemas eletrônicos, de processo e tal. Mas é por isso que ele chama de querelado, tá? Nós temos o parágrafo único aqui no 143, nos diz assim, ó: nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim ele desejar, obviamente, o ofendido, né? A retratação se dará pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Marca o finalzinho do parágrafo único aí, tá? Pelos mesmos meios que se praticou a ofensa. Beleza? Esse foi o 143. Continuando aí nas disposições processuais, né, os desdobramentos processuais que nós podemos ter em relação aos crimes contra a honra, nós temos o artigo 144, que fala que se a pessoa ali, analisando alguma frase, alguma referência, alguma reportagem ou algo parecido, se sentir ofendidos, sentir que ali que teve uma calúnia, uma difamação ou injúria contra ele, ele pode pedir explicações em juízo, entrar em juízo pedindo explicações para a pessoa que falou aquelas coisas ali, tá? Que ela às vezes se sentiu ofendido entendeu aquilo ali como uma indireta para ela, né? E aí ela pode entrar sim em juízo e pedir explicações, tá? Beleza? Dessa forma, a pessoa entrou, falou, olha, ele falou aqui, imagina, né? Nessa situação política que nós estamos vivendo aí agora, uma guerra, né, de dois lados, bem definido, e aí a pessoa se sente ofendida e pede explicações em juízo. Aí o juiz falou, fulano, você falou isso e aquilo aqui, e essa pessoa aqui está se sentindo ofendida. Então, o que você tem a me falar sobre isso? Essa pessoa, esse que foi requerido, se ele não der as explicações, ou o juiz entender que essas explicações são insuficientes, elas não são satisfatórias, essa pessoa que fez essa reportagem, ou falou aquela frase, ou publicou aquela mensagem, etc., ela vai responder pela ofensa, tá? Obviamente cabível ali, se é calúnia, se é difamação, se é injúria. Beleza? Esse é o que fala o nosso artigo 144. Vamos lá? Dando continuidade aqui ao nosso estudo, né? Na verdade, encerrando o nosso estudo nos crimes contra a honra, nós vamos falar especificamente agora da ação penal, que é o nosso artigo 145, tá? Ele fala, o 145 ele nos traz a ação penal. Nos crimes previstos neste capítulo, qual é o capítulo? Crimes contra a honra. Somente se procede mediante queixa. Olha, queixa, lembra do artigo 100? Queixa é a peça inaugural do quê? Da ação penal privada, tá?
Lembra que agora há pouco ele estava até chamando o requerido, o acusado de querelado? Certo? É por isso. Somente se procede mediante queixa. Beleza, essa é a regra. Temos exceções? Óbvio, como tudo em direito, né? Nós temos exceções. Vamos lá. Nos casos de injúria real, lembra a injúria real? Aquela injúria que não fica só na ofensa verbal ali, que parte para agressão física, parte para porrada. Naquele caso ali, tem doutrina que entende que essa injúria, esse tipo de injúria vai ser incondicionada a ação ou que vai ser condicionada à representação do ofendido, dependendo da lesão provocada. Se for lesão leve, ali está condicionada à representação do ofendido. Né? Grave, gravíssimo, auxílio de morte já não precisaria. Tá? Então, tem doutrina defendendo nesse sentido. O que é majorante, o entendimento majoritário, é que se for injúria real, se tiver a injúria, né, a ofensa verbal, mais a agressão física, que vai virar essa injúria real, ela seria pública incondicionada, ressalvada apenas se estivéssemos diante das vias de fato, né, que é aquela lesão mais leve, só um empurrãozinho, sem causar, na verdade não é nem lesão, naquela agressão mais leve ali, sem causar nenhuma, nem causar nem vermelhidão, nenhuma sequela, nem que seja uma vermelhidão, etc. Um empurrãozinho, tal, alguma coisa assim. Essa via de fato, ela não é um crime, é uma contravenção, nós não aplicaríamos aí a ação pública incondicionada, certo? Porque já falamos lá que nós poderíamos estar abrangidos pela doutrina como sendo de condicionada à representação. Deu um branco aqui, tá? Beleza? Tranquilo então, né? A segunda exceção, crimes contra presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, tá? Ele também não é, a regra para ele não é mediante queixa, não é ação privada, tá? Ele deve ser iniciado aí com uma requisição do ministro da Justiça, beleza? E nós temos ainda o último, né? Na verdade, duas situações que são mediante representação, que são a injúria contra o funcionário público no exercício das suas funções, nós já vimos a diferença agora há pouco, sobre o desacato, e ainda a injúria racial, tá? Que também seriam aí ambos mediante representação, beleza? Tranquilo aí? Então, o funcionário público aí que se sentir ofendido, etc., ele tem que representar também para que ocorra o início, né, dessa persecução penal, beleza? Assim nós encerramos o estudo dos crimes contra a honra, aí 2 aulas, né? Aproximadamente aí uns 40 minutos de aula, né? A aula bem sucinta, resumida. E é isso aí. Na próxima aula vamos começar a falar de constrangimentos, vamos partir para o final, né? Para encerrarmos os crimes contra a pessoa. Vamos falar aí de violação de domicílio, né? Dando continuidade aos nossos estudos, né? Depois vamos começar os crimes contra o patrimônio, que são de importância bastante alta também para nós, para o nosso estudo de graduação, estudo de concurso, estudo de OAB e por aí vai. Certo? Vou ficando por aqui, mais uma vez, agradeço aí a todos, tá? Não deixem de mandar as suas dúvidas, estamos aí à disposição, não estamos analisando aí, começando uma ideia aí de ter plantões de dúvidas, né? Quem quiser estaremos lá à disposição, vocês serão avisados dos dias, né? E vamos que vamos, não deixe de fazer aí a sua oração, você que acredita e tal, e bora levantar a cabeça, encarar tudo da melhor forma possível e vamos que vamos, beleza? Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.